Hoje é dia 15 de maio de 2012, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, na porta da Prefeitura Municipal, aqui na Avenida Afonso Pena, onde já pelo segundo dia consecutivo continua aqui o acampamento das famílias despejadas da ocupação Eliana Silva aqui no Barreiro. Cerca de 350 famílias, mais de 1.500 pessoas que foram ilegalmente, de forma truculenta, despejadas da ocupação Eliana Silva no Barreiro. Então vamos tentar conversar com algumas pessoas aqui. Bom dia! Bom dia! Como é que é seu nome completo? Meu nome é Maria Aparecida Veiga da Silva. E a garotinha, como é que chama? É Sara Vitória Batista da Silva. Seu nome eu esqueci. Maria Aparecida Veiga da Silva. Maria Aparecida, por que você veio, sua família resolveu participar da ocupação Eliana Silva? Por quê? Porque eu moro de favor, moro na casa dos meus pais. Querendo ou não, é de favor. Um dia vai ser meu, mas eu creio que isso vai demorar muito. Lógico, são meus pais. E aí eu me interessei pela luta dos companheiros e entrei na luta também para conquistar o que é meu, que é um sonho meu, de ter uma casa onde eu possa construir do meu jeito, do meu gosto. E ter um quarto para minha filha, que onde eu moro não tem. O quarto é meu e dela, a gente tem que dividir o quarto. O espaço lá é muito pequeno. E aí eu entrei nessa guerra para vencer. E aí aconteceu o despejo foi muito difícil, muito dolorido para você? Foi muito doloroso quando eu estava em casa fazendo janta com meu esposo e no acampamento, quando eu descobri que os policiais estavam lá para retirar as famílias. Foi muito triste, muito doloroso. E aí, despejados, vocês ficaram 2 noites e um dia inteiro lá na casa das irmãs dominicanas, não foi? Isso. E aí ontem de madrugada, dia 14, vocês acamparam aqui na porta da prefeitura, não? Acampamos aqui na porta da prefeitura. Meu esposo veio de manhã e eu vim à noite com a minha filha e ele. E foi muito doloroso também, porque de madrugada fez um frio terrível, um vento. Não tinha barraca para mim, nós estamos no além. E não tinha barraca para mim ficar com a minha filha e meu esposo. A minha filha, para não ficar no relento, o companheiro emprestou a barraca para ela ficar e ela dormiu lá e eu dormi separada dela. Tá. Isso você está falando essa noite aqui? Esta noite. Então foi muito difícil passar a noite aqui com a criança? Foi doloroso, Vento frio? Vento frio, ventando nos nossos rostos. Aqui não tem banheiro, né? Não tem estrutura, não tem banheiro pra gente utilizar. Nem para tomar banho? Não tem, no chuveiro para tomar um banho, para dar um banho na criança. Se você pudesse, que recado você gostaria de mandar para o prefeito Márcio Lacerda, para o governo de Minas, a presidenta Dilma, para a sociedade em geral? Que olhe pelos pobres, necessitados, humildes, assalariados, porque os ricos poderosos têm condições para comprar. Agora os assalariados não têm condições para comprar um lote, construir e para dar um futuro para os seus filhos. Ok, muito obrigado, tá? Aqui também está Poliana. Você também passou a noite aqui, já 2 dias acampada, né? Passei a noite junto com os companheiros, afinal é a 3ª noite que tem de dificuldade. A primeira noite eu passei lá fora do acampamento, né, na calçada, mas ainda foi menos doloroso do que aqui. A gente chegou aqui ontem de manhã, permaneci durante todo o dia e também durante a noite. Foi uma noite muito fria. A gente recebeu doações de vários cobertores e vários agasalhos, mas não foi o suficiente. Então teve pessoa que eu vi que sentiu frio a noite toda, né? E foi muito complicado. Criança, mães e, no geral, toda a população que veio com a gente. Foi muito complicado. A gente está tendo dificuldade com a alimentação, porque tem que buscar fora, né? A gente ainda não tem estrutura porque o nosso fogão industrial foi levado também pela prefeitura no dia da desocupação. Então a gente não tem nenhum fogão para poder preparar a comida. Então tá complicada a questão da alimentação. Tá tendo que pedir favor, os sindicatos do lado de fora que estão apoiando, estão ajudando. Mas tá muito difícil, não tá fácil não. Mas mesmo com toda a dificuldade, a gente vai permanecer aqui. Porque se aqui a prefeitura não tá olhando por nós, imagina se a gente for embora, cada um ficar no seu canto. Aí que não vai olhar mesmo, né? Poliana, e o trauma, né, o fantasma do despejo, atrapalhou o sono ou não?
Você não tem noção. Na verdade, a polícia em si, ela virou um fantasma para todo mundo. A gente escuta uma sirene e levanta todo mundo correndo, porque é realmente assustador. O despejo foi de forma brutal, de forma violenta. Eu assisti do lado de fora do acampamento, eu não estava lá dentro. Eu assisti do lado de fora e assim, com muito horror. Você saiu pra ir? Eu fui ao encontro da prefeita, da presidente Dilma, ela estava em Betim, entregando 1.160 casas para Minha Casa Minha Vida, de 0 a 3 salários mínimos. E você foi lá com a comissão? Eu fui com uma comissão, né? A gente foi entregar para ela uma carta explicando a nossa história e conseguimos entregar na mão do assessor dela. Foi entregue direto para ele. Ela fez sinal de que iria ler a nossa carta, contando a nossa história, e nesse momento a nossa ocupação estava sendo despejada. O Márcio Lacerda estava do lado dela lá, ou seja, lá em Betim, apoiando o que a prefeitura de Betim tinha feito, que era a entrega de 1.160 casas para Minha Casa Minha Vida, enquanto a prefeitura de Belo Horizonte não entregou nenhum Minha Casa Minha Vida para de 0 a 3 salários mínimos nesse tempo todo, né? Então ele estava lá pegando carona na prefeitura dos outros e já tinha mandado fazer o nosso despejo. Então lá rindo do lado dela, satisfeito, enquanto 350 famílias estavam sendo despejadas de forma brutal. Quando eu cheguei na ocupação, a sensação que eu tive era de um campo minado, estava tudo destruído. Nem sequer avisaram antes para a gente retirar os nossos pertences. Nem sequer a gente recebeu uma intimação dias antes. Acho que o prazo são de 48 horas antes, né? Do despejo para a gente receber o comunicado, e a gente não teve isso. Então eu saí por volta de 7 da manhã e quando retornei meio-dia, as minhas coisas já estavam destruídas. E aí você tentou voltar para entrar e aí foi proibida pela polícia? Eu não consegui entrar, tentei diversas vezes entrar para poder recolher os meus pertences, a polícia não deixou, fechou o cerco de 1,5 km de distância da ocupação. Eu fiquei na ocupação vizinha, que é a Camilo Torres, acolheram a gente lá, né? Então eu fiquei o tempo todo na Camilo Torres. Depois do restante desse dia, durante uma noite, dormindo lá no relento, no dia seguinte eu consegui entrar através do Frei Gilvander, né? O senhor, depois de muita negociação com a polícia, eles permitiram que eu entrasse em questão de minutos. Então eu entrei e lá dentro eu vi assim um verdadeiro massacre. Famílias sem ter água para beber direito, né? Porque a polícia proibiu a entrada da água. Com muito sacrifício a gente conseguia entrar com poucos galões e não deu para cozinhar direito. Eu consegui ver tudo destruído, gente que olhava pra mim e falava, Poliana, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Porque o que eu tinha estava aqui dentro, que era a minha lona. Retirou inclusive o fogão que o povo tinha para cozinhar lá, né? Levaram os nossos fogões, o fogão industrial, que era o que a gente cozinhava lá dentro, né, para as 350 famílias. Não deixaram, alguns botijões, a gente tinha 4 botijões, 2 foi levado, os outros 2 não foi levado por muita luta. O senhor mesmo correu atrás de um, né, e conseguiu recolher um botijão. Outra companheira da gente lá teve que lutar com a polícia para deixar um botijão lá dentro, mas o fogão mesmo, panelas da gente, a gente tinha diversas panelas, hoje a gente tem 2. Então como que você cozinha para 350 famílias com apenas 2 panelas, né? Então além de ter tirado a dignidade da moradia da gente, tirou a dignidade também de poder comer, tirou a dignidade de poder levantar a cabeça e falar que a gente tem alguma coisa, porque o resto que a gente tinha, com forma brutal, o choque levou. E o povo ficou lá 48 horas resistindo, inclusive sem o direito até de tomar banho, né? 48 horas de resistência, sem banho, como eu havia falado antes, as vasilhas que a gente fazia alimentação, né? Vários companheiros relataram que não tinha água nem para lavar os pratos. Então ou estava comendo no prato que já estava sujo, ou estava deixando o prato de lado e estava comendo no prato do outro, né? Então assim, não tinha água para tomar banho, não tinha para fazer higiene nenhuma. Estava muito complicado, a comida estava limitada, a gente teve que racionar a comida lá dentro, porque foi proibida a entrada também de alimento. Então estava racionado, tinha criança, e aí eles vieram usar de argumento que a gente estava usando crianças e idosos lá dentro, né? Que a gente colocou eles lá de forma de argumentação, que a gente queria confrontar. Não é, porque criança e idoso também não tem moradia. Então se tinha criança e idoso lá dentro é porque também não tem moradia. Não é porque a gente queria aparecer para um governo, não. É porque criança tem que estar também com as mães, né? Criança tem que estar com as mães, e se as mães não têm onde morar, os filhos também não têm. Então o governo, já que preocupa da criança estar lá dentro, ele devia preocupar primeiro se a criança tem onde morar. Porque se a criança não tem onde morar, com certeza ela vai estar na rua com a mãe. Poliana, então quer dizer, já o segundo dia de acampamento aqui na frente da porta da prefeitura aqui de Belo Horizonte. Como você dizia, além de aqui do meu relento, com poucos cobertores, vento frio, faltando banheiro, quer dizer, toda a infraestrutura aqui, não poder tomar banho.
Então, inclusive, o trauma e o fantasma do despejo violento continua atrapalhando o sono? Com certeza. Eu acho que as famílias aqui só vão voltar a dormir de novo, só vão voltar a ter uma vida digna de novo depois que a gente conseguiu o direito à moradia. Ontem, como eu já havia falado, foi muito complicado pela questão do frio. A gente teve vários apoiadores, trouxeram muito agasalho, trouxeram muito cobertor, mas não é o suficiente. A gente precisa de doação de roupa para criança, porque, como eu falei antes, foi perdido muita coisa. Então a gente precisa de doação de cobertor, doação de colchonete, para dar pelo menos um pingo de condição para pelo menos passar uma noite, que não é bem dormida, mas pelo menos passar uma noite. Ontem a gente esteve conversando com o pessoal da Urbel lá dentro e eles falaram que morar debaixo da lona não era digno, né? Então, para eles, o que é digno? Morar na porta da prefeitura é digno? Porque até agora eles não vieram nem oferecer uma água, não vieram nem oferecer um banheiro. A gente está trancafiado do lado de fora da prefeitura e eles ainda têm coragem de dizer que não é digno morar debaixo de uma lona. Poliana, recebemos uma notícia aí que ontem aconteceu mais um despejo aqui na região metropolitana. Em Contagem, você ouviu falar? Sim, eu ouvi falar. Foi uma ocupação que foi feita em Contagem. 120 famílias ocuparam um terreno também da prefeitura. Não, também não, porque o nosso não é da prefeitura. A prefeitura não provou nada até agora, né? Mas até lá também, eu não sei ainda, não fui lá. Mas eu ouvi falar que foi feito o despejo de 120 famílias, 120 pessoas, né? De um terreno da prefeitura. E aí despejaram, saiu a matéria no jornal. Foram despejadas 120 pessoas. E para onde foram essas 120 pessoas? Qual que é a condição de vida que essas 120 pessoas estão tendo hoje? O governo preocupou em mandar com certeza o caveirão, como fez com a gente, mandar o choque, mandar a polícia para retirar. Mas será que ele mandou assistência social? Será que ele mandou algum representante da prefeitura para dar moradia para essas pessoas? Porque preocupar em tirar, eles preocupam. Agora, preocupar em dar dignidade é complicado. Então, a gente vai correr atrás. Acho que os movimentos sociais estão ganhando força. Então, se a prefeitura ela não atende o pedido de uma ocupação, ela vai ter que atender o pedido de várias. Porque enquanto a gente puder, a gente vai tentar se unir. E é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar procurar esses companheiros e saber qual que é a condição de vida que eles estão levando. Poliana, e lembramos que na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana, em toda Minas Gerais, ocupações urbanas e rurais são centenas, né? E a grande maioria delas estão ameaçadas de despejo. O governo, prefeitura, o governo do estado, o governo federal, o poder judiciário tem que mudar o jeito de lidar com o povo, não tem? É até engraçado, né? A prefeitura, ela ontem esclareceu pra gente que ela constrói 1000 moradias por ano. Dandara, em um ano, construiu 1000 moradias. Sem contar Camilo Torres, que deve ter mais ou menos uma faixa de 500. E aí vem a Irmã Dorothy, que deve ter também uma faixa de 500. Então, assim... E essas 1000 casas da Dandara estão ameaçadas de serem derrubadas. Estão ameaçadas de derrubar. Então, a prefeitura não constrói, a população está correndo atrás dos seus direitos, ela está construindo porque a prefeitura não atende esse número de 1000 aí. Nem esse número de 1000 ela não atende. Então, quem dirá esses que construíram por conta própria, né? Então, assim, além da prefeitura não construir a moradia, ainda quer derrubar depois que os moradores correram atrás e fez. Quem ainda não conhece Dandara, eu deixo um recado, é interessantíssimo conhecer. É uma comunidade linda, perfeita, totalmente constituída. Hoje tem lá dentro 1000 famílias, né? Acho que, se eu não me engano, 5.000 pessoas. São 5.000 pessoas que estão lá dentro hoje, vivendo em condições perfeitas. Se tivesse do lado de fora, não estava tendo um pingo de condição de sobreviver, muitas das vezes debaixo de ponte, ou morando de favor, né, recebendo humilhação, ou morando de aluguel sem condição para pagar e sendo despejado. É isso que a prefeitura quer, humilhação para o seu povo? Será que num terreno desse vai fazer tanta falta para um governo tão mesquinho? Ok, muito obrigado, Poliana. Obrigado. Tem um companheiro aqui. Como é que é seu nome, meu irmão? Wallace Batista. Wallace, escondendo o frio aí, né? Realmente. Ontem eu senti muito frio, graças a Deus, estava pedindo muito a Deus que chegasse um cobertor. Deus escutou essa pressa. E quem puder, gente, doar, tenha consciência, doa um cobertor ou uma blusa de frio, alguma coisa que puder, que muitas famílias aqui estão precisando. Foi agida de uma forma incompetente do governo que fez isso. E muitas famílias aqui estão precisando disso. E ontem eu fiquei muito satisfeito mesmo, que eu estava sem blusa,
estava sentindo muito frio, graças a Deus apareceu um cobertor e essas pessoas, obrigado de coração, que Deus tenha abençoado elas cada vez mais por isso. E tem muitas famílias aqui que estão numa situação muito difícil, está sentindo muito frio ainda e está precisando de um cobertor, de um agasalho, de uma blusa. E obrigado por essas pessoas que tenham doado. E eu estou muito satisfeito e foi um presente de aniversário, que eu faço aniversário no dia 22 de maio. Graças a Deus apareceu esse presente. Estou muito satisfeito e muito alegre. Obrigado por tudo, pessoal que está doando. Ok, muito obrigado, viu, meu amigo? Força na luta aí, ok? Ok. Ok, então é aqui o irmão feliz aqui porque passou frio durante a noite, ganhou um cobertor aqui. Ele está encarando como um presente de aniversário. É aqui na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, onde continua o acampamento aqui das famílias que foram despejadas da ocupação Eliana Silva no Barreiro aqui em Belo Horizonte. Hoje, dia 15 de maio de 2012, aqui na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura Municipal, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira. Obrigado pela atenção, contamos com o apoio, com a ajuda de todas as pessoas de boa vontade. Obrigado.